sou a professora Alessandra Ramos. Bem-vindos a um nosso Problematizando com a Matemática. Você vai precisar de caderno de matemática ou folha para anotações, além da caneta, lápis e borracha. Proposta 1. OBMAP. A, B, C, D, E, F, G e H são fios de apoio que uma aranha usa para construir sua teia, conforme mostra a figura a seguir. A aranha continua seu trabalho. Sobre qual fio de apoio estará o número 118? Vai um tempinho aí para vocês. A partir dos dados fornecidos, eu tabelei eles a partir das linhas. Se vocês observarem, eu tenho a coluna A, B, C, D até a coluna H. De acordo com os dados fornecidos na teia. Observe que na coluna A eu tenho 0, 8 e 16. 0, 8 e 16 são múltiplos de 8. Então, eu observo que a cada linha na coluna A aumenta 8. Eu tenho 0, 8 e 16. Está aumentando de 8 em 8. Então, portanto, é múltiplo de 8. Se aumenta 8, na coluna A, após o 16, eu vou ter que sequência 24, 32, 40. E quem será o próximo? Será múltiplo de 8.
Então, eu posso representar cada elemento do coluna A pela expressão 8N. Vamos voltar à representação gráfica da teia da aranha. Nós temos lá, observe que na linha A eu já representei pela expressão múltiplo de 8. E na linha B, será quanto? Será múltiplo de 8 mais 1. E na linha C, múltiplo de 8 mais 2. A cada linha vai acrescentando uma unidade, a mais da anterior, em relação à anterior. Então, será a linha D, 8N mais 3, a expressão que representa. Linha E, a expressão 8N mais 4. Na linha F, 8N mais 5. Na linha G, eu tenho 8N mais 6. E na linha H, 8N mais 7. São as expressões que representam cada linha que nós temos nessa teia de aranha. Mas a pergunta era a seguinte: aonde está localizado, em que fio está localizado o 118? Então, nós sempre temos grupos de 8 em 8, não é? Então, observamos que é múltiplo de 8. Tem essa relação. Então, vamos dividir. 118 dividido por 8. Observe o seguinte: o meu quociente corresponde a 14, correto? Mas sobrou 6. Mas o que significa isso? Aqui na primeira linha, na primeira coluna, eu sempre tenho múltiplo de 8. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 14, em algum momento aqui. Mas sobrou 6. Então, significa o quê? Que depois do item A, da coluna A, eu conto mais 6 unidades. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dizer, sim, afirmar que o número 118 se encontra sobre o fio G. Proposta 2. PUC Rio de Janeiro. Em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis. 40% das araras são vermelhas. 40% das araras azuis têm bico branco. 30% das araras vermelhas têm bico branco. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Vai um tempinho aí para vocês.
Para resolver essa proposta, eu vou sugerir o seguinte para vocês: tabulem. Que foram dados para a gente que as araras azuis não são 100%, elas correspondem a 60% de todas as araras. E as araras vermelhas correspondem a 40%. Nós queremos saber quantas correspondem a bico branco. Então vamos lá o que disse em relação ao bico branco. Das araras azuis, 40% das araras azuis tem bico branco. E das araras vermelhas, 30% tem bico branco. Então lá, ó, 40% de 60. Então 40% de 60 significa 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24, 2 algarismo zero à direita. Lembrando-se que porcentagem é uma razão centesimal. Então eu vou pegar esse 2.400, dividir por 100 e obtenho 24. Aí sim você coloca o símbolo porcentagem ao lado. Então, das araras azuis, 24%. Referente às araras vermelhas, então eu tenho 30% de 40. Então, 30 vezes 40. 3 vezes 4, 12. 2 algarismos zeros à direita. Razão centesimal, porcentagem, 1.200 dividido por 100, eu tenho 12%. Em relação ao que está se perguntando, vamos observar o seguinte. Perguntou a quantidade de araras de bico branco. Aqui nós obtemos as araras azuis de bico branco, 24%. Mas eu também tenho araras vermelhas de bico branco, 12%. Então, daqui temos que as araras do viveiro que tem bico branco corresponde àquele 24 mais 12, que corresponde a 36%. Proposta 3. A razão entre a base e a altura de um retângulo é de 3 para 2. E a diferença entre elas é de 10 centímetros. A área desse retângulo é D. Vou dar um tempinho aí para vocês.
Então vamos para as informações fornecidas. Temos lá o retângulo, base e altura do retângulo. O que nos foi dado? Que a razão entre base e altura corresponde a 3 meios. Então o que significa a palavra razão? Uma medida dividida pela outra, correto? O que foi dado também de informação extra para gente? Que a diferença entre base e altura corresponde a 10. Então quanto corresponde? A pergunta era a seguinte: quanto é a área em relação a esse retângulo, onde a razão da base pela altura é 3 meios e a diferença da base pela altura corresponde a 10 centímetros. Eu trouxe para vocês a seguinte razão: 3 meios, que equivale a 6 quartos. Ela é uma fração equivalente. Mas observe o seguinte: se eu usar 3 meios e fizer a diferença entre base e altura, a diferença de 3 por 2 eu tenho 1 centímetro. Que não corresponde a 10. Então, eu não posso dizer que corresponde a base a 3 centímetros e a altura a 2 centímetros. Também não posso dizer em relação a 6 e 4. Por quê? 6 e 4 é a razão 3 meios. Se eu simplificar, eu tenho 3 meios. Porém, qual é a diferença de 6 para 4? 2 centímetros. 9 sextos, a diferença 9 para 6, 3. 15 para 10, 5. Mas observe que todas elas mantêm a razão 3 meios. Quem são minhas medidas que correspondem à razão 3 meios e a diferença de base pela altura 10? Seria 30 e 20. Então, minha base mede 30 e minha altura mede 20. Calculando a área, 30 vezes 20, eu tenho 600 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo, 600 centímetros quadrados, que é o item D. Proposta 4. Uma pesquisa mensal realizada pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, revela que entre setembro de 2020 e novembro de 2021, a inadimplência chegou ao maior patamar em novembro de 2021. A alta do custo de vida, alavancada pela inflação, tem contribuído para que o número de famílias que precisam recorrer ao crédito para pagar suas contas alcance recordes históricos. O que observamos nessa pesquisa? A linha verde se refere ao percentual de famílias endividadas. Já a linha vermelha se refere ao percentual de famílias com dívidas em atraso. Na linha verde, em outubro de 2020, eu observo que 66,5% das famílias estavam endividadas. Em outubro de 2021, eu já observo que 74,6% dessas famílias estavam endividadas. Já em relação à linha vermelha, que se trata das famílias com dívidas em atraso, eu observo que de outubro de 2020 eu tenho 26,1%. Em outubro de 2021, 25,6%. A partir desses dados, a questão é a seguinte: qual é o gráfico de setores que melhor representa o percentual de famílias endividadas em novembro de 2021? Então, qual é o gráfico de setores que melhor representa o percentual de famílias endividadas em novembro de 2021?
Vai um tempo aí para vocês. Então vamos verificar os dados. Qual é o gráfico de setores que melhor representa o percentual de famílias endividadas? Então lá o que nós temos? Percentual de famílias endividadas. Depois,
Eu perguntei em novembro de 2021. Olha lá, em novembro de 2021, 75,6%. Aí eu posso me confundir com dois gráficos, o gráfico A e o gráfico D. Porém, observe o que eu destaquei aqui. As famílias endividadas estariam representadas pela cor amarela. Então, o que me resta é o gráfico D. Proposta 5. Saresp. Suponha que um capital seja aplicado a juros simples, a taxa mensal de 8%. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada, tal capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Vai um tempinho aí para vocês.
informação aí em relação a juros simples. Nós temos que o juros simples corresponde ao capital multiplicado pela taxa de juro multiplicado pelo tempo. Que informações que nos foram dadas no enunciado? Que o resgate, o montante a resgatar, vai corresponder a 3 vezes o capital. Mas o montante não é o capital mais o juro? Então, quanto corresponderia esse valor de juro para que nós chegássemos em 3 vezes o valor do capital? Ele necessitaria corresponder a o dobro do capital. Porque o dobro de capital mais o seu capital, você tem um resgate de 3 vezes o seu capital, que seria o seu montante. Então, substituindo o valor do juro, observando que o juro tem que corresponder ao dobro do seu capital, nós temos que o dobro do capital corresponde ao capital multiplicado pela taxa de juro. Poxa, mas professora, não estava 8% lá? Você não escreveu agora 8 centésimos? Que vocês têm que lembrar que a taxa de juro é uma razão centesimal. Então, eu tenho que pegar aquele 8% e dividir em 100 partes. Mas 8 dividido por 100, 8 centésimos. Eu também posso representar na forma o quê? Decimal, né? A segunda posição à direita da vírgula é centésimos. Então, 8 na segunda posição é 8 centésimos. Multiplicado pelo tempo, que foi perguntado a respeito disso. Então, a pergunta foi o seguinte: qual o tempo necessário para render o triplo do capital? Essa é uma forma de resolver. Aqui do lado à direita da sua tela, eu vou colocar uma outra maneira de resolver. Ué, por quê? Às vezes acontece você não lembrar que 8% é uma razão centesimal. Então, se você não lembrar, você pode representar 8 com um símbolo por cento e após multiplicar o capital por 8% com um símbolo em relação ao símbolo vezes o tempo, você divide em 100 partes que você vai chegar no mesmo valor. Então, nós temos uma equação de primeiro grau. Para resolver uma equação de primeiro grau, a gente isola a incógnita. Neste caso, a minha incógnita é o tempo e não o capital. Então, 2C dividido por C, operação inversa. Que 2C dividido por C, nós temos quanto? 2 inteiros. Isolando T, 8 centésimos, operação inversa, divisão. 2 dividido por 8 centésimos. Usar a calculadora para agilizar um pouco os nossos cálculos. 2 dividido por 0,08, eu tenho 25 inteiros. Então, meu tempo corresponde a 25 o quê? Anos? Não, 25 meses. Porém, observem o seguinte, as opções de respostas eu tinha em anos. Mas quanto que corresponde um ano? Não é 12 meses? 12 meses mais 12 meses, eu não tenho 24 meses? Então, 24 ainda sobra um mês. Então, 25 meses corresponde a 2 anos e 1 mês. Proposta 6. 2 ângulos opostos pelo vértice medem 3x mais 10 graus e x mais 50 graus. Cada um desses ângulos mede. Vai um tempinho aí para vocês.
Que informações nós temos? Que dois ângulos são opostos pelo vértice. E toda vez que a gente tem ângulos opostos pelo vértice, eles possuem medidas de ângulos iguais. Então, eu posso dizer que este é igual a este e este é igual a esse. Perceba o seguinte, que eu representei essa igualdade de forma gráfica. Eu usei a mesma representação gráfica para o ângulo que tem a mesma medida. Supondo que esse ângulo corresponde a expressão x mais 50 graus e o outro ângulo, né, oposto pelo vértice, 3x mais 10 graus, coloquei esses dados, as expressões, na representação gráfica. Observe que eu escolhi esses dois para representar essa igualdade, mas eu poderia escolher esse superior e esse inferior, tá? Desde que eu escolhesse opostos pelo vértice. Então, dessa representação gráfica, do dado que foi dado, eu posso igualar as expressões. A partir do momento que eu igualo as expressões, eu tenho uma equação. Neste caso, meu expoente da incógnita é 1, então eu tenho uma equação de primeiro grau. Resolvendo a equação de primeiro grau, isolando a incógnita, usando operações inversas. Observem que eu passei o x para o segundo membro, menos x, e o 10 para o primeiro membro, menos 10. Somando os termos semelhantes, fazendo a diferença. Neste caso, eu estou fazendo a diferença. 50 com 10 eu tenho 40. A diferença de 3x com 1x eu tenho 2x. Isolando o x, 2 está multiplicando. Passa para o outro membro, dividindo. Observem a forma que eu registrei. Toda vez que eu tenho uma igualdade, eu posso ler essa igualdade da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu só refiz a escrita. O meu x é igual a metade de 40, que corresponde a 20 graus. Tá, e daí eu vou lá nas opções e tem 20 graus. Mas será que foi essa a pergunta? Não, não foi a pergunta do valor de x. A pergunta foi a seguinte: qual o valor dos ângulos representados pelas expressões x mais 50 ou 3x mais 10? Então, eu vou substituir. Eu posso substituir na primeira expressão ou na segunda expressão. Eu escolhi na primeira. Eu tenho x mais 50, substituindo o valor de x, eu tenho 20. 20 mais 50 corresponde a 70. Verifiquem que a outra, se eu fizesse o mesmo procedimento, substituindo x, também chegaria a 70 graus. Olhem lá, eu falei que tinha a opção 20, então cuidado sempre na hora dos cálculos. Sempre revejam o que está se perguntando na questão. Então, cada um desses ângulos mede 70 graus. Até a próxima.